Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo da terceira e última temporada de Ragnarok. Muito doido, porque essa série apareceu por aqui em sua primeira e sua segunda temporada. Cada temporada eu tava com um cabelo diferente, uma cara diferente. Muito doido, assim, ver os vídeos antigos e ver como a gente vai mudando ao longo do tempo, né? E eu não ia fazer esse vídeo aqui da terceira temporada por um motivo muito simples, né? Não tinha screener dessa terceira temporada. E aí, screener é quando a gente recebe a série antes. E eu viajei pra Porto Alegre. Ela estreou na Netflix quando eu estava em Porto Alegre, eu não tive tempo de assistir, eu passei uma semana lá. E depois pensei, cara, eu acho que eu não vou cobrir essa terceira temporada. Eu nem ia ver, assim, não tava com pretensão, assim, de ver, eu ia ver mais pra frente, assim, e tal. E aí, no fim das contas, ontem eu acabei abrindo a Netflix e eu assisti a terceira temporada. Eu falei, quer saber? Passou uns dias aí, mas eu acho que eu vou cobrir sim pra encerrar esse ciclo, né? Até porque às vezes a pessoa começa a assistir depois, daí ela vê o vídeo da primeira, o vídeo da segunda, daí cadê o vídeo da terceira, né? Aqui está o vídeo da terceira temporada de Ragnarok. Ragnarok é uma série que começou com muitas promessas, assim, né? Questão mitológica e com todos os cenários lindos e maravilhosos, né? Porque a série se passa numa cidadezinha chamada Eda, que é muito bonita, né? E, enfim, cenários belíssimos, uma fotografia bem vibe séries nórdicas da Netflix, assim, e com personagens cativantes, assim, eram jovens numa nova versão ali de Thor, né, e as mitologias nórdicas, até porque no início de cada episódio a gente tem ali uma breve descrição de alguns elementos importantes para a mitologia nórdica, e esses elementos acabam sendo importantes ao longo do episódio, assim, são normalmente elementos que são tratados e abordados dentro do episódio. E aí nós somos apresentados a vários personagens relacionados a Thor e também ao seu irmão Loki, né, que na série se chama Loritz, né, e o Thor é o Magne, e a gente vai acompanhando a batalha do Magne contra os Jotun, né, que são os gigantes, e na verdade eles são retratados ali por uma família muito rica e que causa poluição ambiental e tudo mais. Então a gente tem ali uma modernização, né, uma nova versão aí da mitologia nórdica. E, enfim, eu particularmente gosto muito desse tipo de narrativa. Eu já comentei, eu acho que no vídeo da primeira temporada mesmo eu devo ter comentado isso, mas eu sou uma grande fã de novas versões de histórias, assim, principalmente de mitologia, né? A Meg Cabot tem a nova versão de Hades e Perséfone, que eu gosto muito. Ela tem também um livro que é a nova versão do Rei Arthur. Eu recebi uma trilogia muito legal que conta também a história de Hades e Perséfone, que particularmente assim, da mitologia grega, minha história favorita de Hades e Perséfone. Eu adoro essa coisa, gente, eu acho incrível. E, enfim, eu espero muito um dia ver uma série adaptada de Hades e Perséfone, porque eu sou apaixonada por essa história. Mas é muito louco porque, assim, primeiro que a gente começa a série com os adolescentes da escola, né? É muito louco porque na terceira temporada eles ainda estão na escola, eu sei que claramente são umas pessoas, assim, de 30 anos na cara, sabe? Quando você vai fazer uma série que se passa na escola, você tem que levar muito em conta o casting que você vai fazer e quanto tempo vai demorar pra produzir, quantas temporadas você quer produzir nessa série. Porque se você quer produzir mais de uma temporada com pessoas na escola, você tem que pegar gente que tem a cara de adolescente, assim, quase criança da primeira temporada, né? Pra render ali pra mais pra frente o negócio, entendeu? Porque, nossa, é complicado, gente. Complicado mesmo, assim. E é engraçado porque o único personagem que se passaria por um adolescente é o Fjord, que não tá mais na escola. Essa questão aí do cast é complicado. Eu entendo que teve a pandemia no meio do caminho aí, que atrasou um pouco as coisas e tal, né? Mas é complicado, gente. Eles não têm nunca cara de adolescente, né? Mas, enfim, a gente vai passar esse pano pra tentar aí se, né, adentrar na história. A questão é que essa terceira temporada, infelizmente, gente, foi muito parada, assim. Eu particularmente acredito que essa série, ela poderia ter sido uma minissérie de uma temporada e de 10 episódios. Assim, eu acho que dava pra contar tudo que eles queriam ter contado em uma temporada de 10 episódios. Poderiam ser episódios um pouquinho mais longos, né? Porque essa série tem os episódios de em média 40 minutos, assim. Poderiam ser episódios um pouquinho mais longos, 50 de repente, mas 10 episódios em uma temporada só, com certeza absoluta, contaria a história inteira que eles querem contar. Então não teria necessidade, assim, sabe? De ter 3 temporadas. Eu entendo porque, assim, como eu já falei várias vezes aqui no canal, é um formato muito utilizado por séries europeias na Netflix, né? Um formato de 3 temporadas ali, com menos episódios por temporada. E também eu entendo que no final de cada temporada tinha um gancho ali pra algo que ia acontecer, sempre aquele clima de tensão, né, entre Magni e seus companheiros e os gigantes e tal. Então, assim, é compreensível que eles tenham criado nesse formato, mas é uma série que ela acabou tendo várias enrolações, assim, por causa justamente da sua extensão, assim. Essa terceira temporada, ela não acontece muita coisa. A gente vê, basicamente, como eles têm uma grande falha de comunicação, os personagens entre si, assim, eles têm muita dificuldade de conversar e de externalizar suas questões, então, muita coisa acontece ou deixa de acontecer porque simplesmente eles não
não falam o que eles precisam falar. Então, basicamente, a gente viu aí uma má administração de sentimentos e relações entre vários jovens, né, que teoricamente são adolescentes, mas não são mais. E, basicamente, assim, foi crescendo esse clima ali, e essa expectativa de final de ano de escola, e vimos o Loritz, ele ter ali um desenvolvimento amoroso e tudo mais, o que foi bacana, né, porque é um personagem sempre mais escanteado. Eu sou sempre uma defensora das versões do Loki, seja qualquer versão do Loki, eu sou muito fã do Loki, da mitologia de um modo geral, né, então, assim, é claro que a minha paixão pelo Loki começou por causa do Loki do Tom Hiddleston, obviamente, mas desde que eu comecei a acompanhar o Tom Hiddleston dando vida ao Loki, eu me inteirei muito da história original do Loki, né, fui atrás de ler e tudo mais, e sou muito fã, gente, adoro o personagem Loki, a criatura Loki, né, na mitologia, assim, acho sensacional. O nome do meu cachorro quase foi o Loki, eu já devo ter falado algumas vezes isso aqui no canal, mas enfim. E assim, o Magna é um personagem que é muito engraçado porque ele não é muito carismático, né, assim, ele é um protagonista que ele não é muito carismático, e é engraçado porque a última série que eu assisti antes de ver essa foi One Piece, que tem o protagonista mais carismático que eu já vi na minha vida, assim, então ficou mais escancarado ainda que o Magni não é um personagem carismático, assim. Então, nós vemos várias questões mundanas que eles têm que lidar ali. A Saxa, ela falando que ela quer ficar com o Magni e não sei o que, e no fim das contas ela só queria ali a questão do martelo, né, do Mjolnir, né, que é o martelo do Thor e tal. E, enfim, gente, a história vai caminhando pra gente ter um Ragnarok, né, a série nos promete um Ragnarok, o nome da série é Ragnarok, e eu não tenho um Ragnarok. A série que se chama Ragnarok não tem um Ragnarok, velho. Nós temos ali nas cenas finais, né? Na cena final, eu diria, a formatura deles na escola. Eles estão ali pegando canudo de formatura e tudo mais. E, em paralelo a isso, nós temos cenas de antes da formatura, onde o Magna tava olhando os gibis que eram dele próprio, de quando ele era mais novo, da história do Thor. E ele começa a ler ali os gibis e começa a imaginar toda a situação que ele estava vivendo através dos gibis. Quer dizer, assim, ele tá lendo os gibis e ele começa a visualizar na cabeça dele as pessoas que ele conhece sendo os personagens ali do gibi, né? Enfim, o namorado do Loritz morrendo, os gigantes ali brigando com ele. Ele vai imaginando o Ragnarok na cabeça dele conforme ele vai lendo o gibi, só que a gente vai vendo que tá acontecendo ali a formatura, na verdade. Então, assim, a série nos propõe criar uma expectativa de que o Magna tá lendo ali é real, mas a própria série já vai quebrando isso quando a gente tá vendo a formatura acontecer ali. Eu vejo que talvez eles queriam criar uma expectativa meio Crepúsculo, assim, batalha, né, visão da hélice e tal, mas a própria série quebrou essa expectativa, cortando, né, as cenas ali do que poderia acontecer, porque, por exemplo, a gente tem esse primeiro momento ali, né, onde o namorado do Loritz, ele leva a flechada, a gente fica, nossa, o que tá acontecendo? Só que daí logo já quebra, pro momento que a gente vê que o Magna, na verdade, tá lendo o gibi. Então, assim, logo nós entendemos que é tudo o Magna enxergando aquelas coisas, sabe? Tendo aquela visão das coisas que estão rolando. E aí a série começa a trazer esse questionamento de assim, será que tudo que aconteceu na série aconteceu mesmo? Ou era coisa assim da cabeça do Magna? Era coisa que ele lia no gibi e pensava, imaginava e criava, e na verdade as coisas não eram bem como ele imaginava que eram. E a coisa mais louca é que em dado momento ali no finalzinho, a mãe, né, do Magna, ela sugere que ele tinha algum tipo de esquizofrenia ali quando ele era criança. Então a série nos leva a crer que basicamente tudo é da cabeça do Magna. Então assim, realmente isso fica aberto à interpretação do público, né? Se você quer acreditar que tudo foi da cabeça do Magna, você pode acreditar. Se você quer acreditar que houveram partes que foram reais, né, sei lá, de repente a briga com os YouTube ou algo do tipo, você pode acreditar. Ou se você quer acreditar que tudo foi real, também você pode acreditar. A série, mas assim, a série deixa muito claro que o Ragnarok ali do final é imaginação do Magna. Isso é 100% certo que é a imaginação do Magna. Mas a questão do que aconteceu ao longo das 3 temporadas, a série deixa aberto, né, pra pessoa, se ela quer achar que tudo relacionado à mitologia é da cabeça do Magna, ela pode pensar, ou se ela quer acreditar que sim, coisas aconteceram, a pessoa também pode acreditar, né? E essa seria a brincadeira, a graça da série e tudo mais. Eu acho, de uma certa forma, isso uma
preguiça do caralho, né, com perdão da palavra, mas eu acho uma puta de uma preguiça de roteiro no final colocar, e você decide se é imaginação. Porque, assim, uma coisa é uma situação, sei lá, uma série de terror, sabe? Um negócio que, né, que tem ali um senso, que tem uma motivação, que tem um objetivo ser a verdade ou não, sabe? Que nos coloca uma pulga atrás da orelha, que a gente fica assim, nossa, mas será que ela tava enxergando coisas? Será que ela tava vivendo? Que nos coloca nessa energia, terror, mistério, sabe? Outra coisa é você tá fazendo uma série de fantasia, que é uma nova versão, né, da história ali, da mitologia nórdica, e daí no final colocar que o garoto tem questões ali que ele pode ter imaginado tudo. É como se eles quisessem justificar essa preguiça do Ragnarok ter sido criada pra, não, então ele pode ter criado tudo, pode nada ter sido real, sabe? Assim, uma coisa que, gente, pelo amor de Deus, sabe? A série dá a entender que talvez as interações entre os Yutu e ele tenham sido diferentes, né, com outros objetivos e tudo mais. Eu gosto de acreditar que sim, que eles estavam recontando ali a história de Thor, uma nova lenda de Thor e tudo mais, só que no fim das contas não houve a necessidade de acontecer um novo Ragnarok para as coisas se acertarem, né, que as coisas se acertaram de outra forma, um acordo, né, e pra mim essa é a versão final da história, é que as coisas realmente aconteceram, mas que esse Ragnarok ali que o Magni imagina no final, de fato não aconteceu, porque isso a série deixa bem claro que não aconteceu, e que as coisas se resolveram sem a necessidade de um Ragnarok. O que é meio X, né? Porque o nome da série é Ragnarok. Então, por que eles fizeram uma série chamada Ragnarok se não ia acontecer um Ragnarok, né? Eu sei que eles queriam fazer essa quebra de expectativa, só que pra mim o roteiro foi muito mal orquestrado e administrado nesse ponto, infelizmente, assim. Achei que a série decaiu muito, assim, ao longo das 3 temporadas, infelizmente. A primeira temporada é super interessante, assim, com várias teorias, várias coisas, com muita... nos promete muito, assim. E, infelizmente, num final, assim, não entregou muita coisa, né? Foi bem morna, bem xoxa. Uma série bem esquecível, assim. Pra mim, o protagonista da história foi o Loritz. Ele foi muito mais interessante de ser acompanhado que o Magna. E ele tinha muito mais dilemas, muito mais questões, assim, com relação às coisas da vida. Ele era um personagem muito mais profundo do que o Magna, né? Por mais que o Magna até em alguns momentos tenha tido, assim, questões que foram mais bem exploradas, o Loritz é um personagem mais interessante. Os personagens, de um modo geral, ali nessa terceira temporada pouco apareceram. A gente mais viu realmente os 2 irmãos e os Yutu. Né, os Yutu ali parece que perdeu todo sentido ali com relação à empresa e a essa vontade de dominar o mundo. Eles tinham muito medo ali do martelo, e aí eles não podiam fazer nada com o martelo. Eu gosto muito do conceito do que a Marvel fez, que só o Thor consegue erguer o martelo, né? Eu acho isso muito legal, assim. E ali eles fizeram que o martelo não voltava, né? Se você jogava o martelo caía, se ele não tinha um poder ali dentro dele. Mas, enfim, né, gente? É uma pena, eu acho que a série tinha um potencial de ter um desfecho mais interessante, assim, de evoluir pra algo super legal. Mas, infelizmente, não foi dessa vez, assim. Não rolou. Não achei que foi um bom final pra série. Mas a segunda temporada já sinalizava que talvez fosse de base, assim, né? Que fosse desandar um pouco a maionese, porque, não sei, eu acredito que os roteiristas de repente estão se perdido um pouco para onde eles queriam chegar. Quando você tem uma série assim de 3 temporadas, você tem que começar a série já sabendo onde você quer terminar ela, né? Tipo, muitas vezes você tem que começar uma série do final, né? Escrever ela até chegar naquele final, porque daí você vai saber que vai ser coerente. Porque muitas vezes você tem uma ideia inicial de uma série para começar ela e você não vai saber como termina, e você termina ela mal. Então, é muito bom você ter uma ideia de um final para depois você escrever o que acontece antes. Isso fica até de dica para se você quer escrever um livro, alguma coisa assim. É muito legal você saber para onde você quer levar a sua história primeiro. Existem várias técnicas de escrita, né? Uma delas é fazer uma estrutura espinhal, assim, pro seu livro, de tipo cenas-chave, assim, né? O que você quer que aconteça e a cena final, que seria. Aí você escreve, né, recheando essa história. Então essa é uma técnica de escrita que eu gosto muito. Eu acho que ela faz a história sempre ter coisas acontecendo, e eu costumo usar isso quando eu escrevo alguma coisa. Mas, enfim, é uma pena, gente. A experiência é divertida, assim, claro, mas não acho que compensa, assim, assistir a série. Infelizmente, eu acho que ela prometia muito e, infelizmente, não entregou muita coisa e o final foi bem preguiçoso. Mas, enfim, pra quem não tinha entendido, realmente o Magni, ele imaginou, né, enquanto ele lia os quadrinhos, esse Ragnarok que não aconteceu. As cenas reais eram, na verdade, ali, eles na formatura, onde tava só
acontecendo a formatura, nada demais estava acontecendo. Aí cabe a você, espectador, decidir se você acha que o Magni inventou tudo ao longo das 3 temporadas ou se de fato as coisas aconteceram ao longo das 3 temporadas, mas não houve necessidade de um Ragnarok, que pra mim essa é a opção que eu escolhi acreditar na história. E é isso aí, gente. Conta aí embaixo o que vocês acharam da 3ª temporada de Ragnarok. E é isso aí. Muito obrigada que acompanhou essa saga aí de Ragnarok comigo. É sempre muito gratificante concluir uma série aqui com vocês. Ter coberto todas as temporadas, pra mim, é sempre muito legal, assim, de uma série, né? Poder falar sobre ela no início, meio e fim, assim. Então, muito obrigada a quem navegou comigo aí por esses mares nórdicos com nossa nova versão aí de Thor. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.